E aí, gente, tudo bem? Pessoas, nós estamos aqui com a aula teórica de mecânica, não é? Da frente de mecânica, cinemática 22, estática do ponto e do corpo extenso. Então, a primeira coisa, o que são corpos ou pontos em equilíbrio estático? São corpos que têm velocidade igual a zero, ou caso eles estejam em equilíbrio dinâmico, velocidade diferente de zero mais constante, ou seja, corpos que estão parados. Então a estática estuda corpos e pontos parados, que não tem nenhum tipo de movimento. Aí você vai perguntar, Tander, mas quais são os tipos de movimento? Você tem movimentos que nós chamamos de translação. Ó, meu dedo vai fazer translação agora, ó. Todos os pontos com a mesma velocidade para a direita. Isso aqui é um arrastamento. Isso aqui é uma translação. Agora, ó o que meu dedo vai fazer agora, ó. Rotação. Ó, deslocamento angular em torno de um ponto. Rotação. Cada ponto tem uma velocidade diferente. O ponto que tem a maior velocidade é da ponta do meu dedo, que tem o maior raio. Então ele tem que fazer a maior trajetória ao mesmo tempo. Então a gente, quando estuda a estática, tem que garantir que não haja translação e nem rotação. Quem causa translação? A aplicação de forças e acelerações. Então, olha só, a estática do ponto. O ponto, ele não tem dimensões não desprezíveis, né? Ele não tem raio de curvatura. Então, em geral, só garantindo que não há translação, a gente já garante que aquele corpo tem equilíbrio. Então, para evitar translação, a força resultante em Y, a força resultante em Z, a força resultante em X tem que ser tudo zero. Ou seja, forças opostas atuantes devem ser iguais em módulo. A força resultante é zero. A aceleração resultante também. A velocidade é constante. E no caso mais drástico, né, no caso mais agudo, repouso, equilíbrio estático, ou seja, velocidade igual a zero. Vamos ver um exemplo aqui, ó, um exercício padrão de estática do ponto. Eu coloquei aqui um bloco de massa M. Aqui nós temos três fios 1, 2 e 3. Aqui é um teto, aqui é uma parede vertical, um teto horizontal. O fio 1 faz teta com teto. E aí, em geral, ele pergunta, ou ele dá as trações, né, medidas por dinamômetros, e pede o peso, ou ele dá o peso para a gente calcular as trações. Eu vou fazer esse último. Eu vou dar o peso, que é mg, vou dar letras, né? E vou pedir as trações T1, T2 e T3. Primeira tração, T3, é igual ao peso. Claro, né, gente? Aqui, ó. A atração gravitacional da Terra, puxando o bloco para baixo. O bloco puxa o fio, esse nó, com T3. E o fio sendo puxado, puxa o bloco também com T3. Mas está tudo em equilíbrio. Então, P tem que ser igual a T3, que é igual a esse outro T3. Então, ó, T3 igual peso. T3 igual a mg. Uma das trações eu já achei. Agora eu vou pegar essa tração desse fio diagonal, T1, e vou decompor. Aqui é Tx, que é T cosseno, né? Porque é cateto adjacente, cateto que forma o ângulo, então está ao lado do ângulo. E aqui eu tenho um T2y, que vai igualar T3. Ou seja, a componente horizontal de T1 vai igualar o T2, que é rebatido aqui na parede. E a componente vertical de T2 vai igualar o T3, que por sua vez era o peso. Então olha lá como é que fica, ó. T1x igual a T2, componente horizontal de T1 igual a T2, T1 cosseno igual a T2, e também T1 seno, que é essa componente, é igual a T3, que é igual ao peso, ou seja, T1 é P sobre seno de θ, aqui ó, T1 seno de θ igual ao peso. Então T1 é P sobre seno de θ, que são os dados. Já matei essa daqui também. E o T2 está aqui, ó, o T2 é T1 cosseno θ. Então eu pego P seno θ vezes cosseno θ.
Ou seja, T2 é P sobre tangente de θ. Nesse exemplo clássico aqui. Agora, você vai perguntar, Tander, e se eu tiver corpo extenso? Se você tiver corpo extenso, você vai ter o torque. Momento, né, de rotação é a força aplicada ao seu braço, o braço de alavanca. Torque é Facebook, é força vezes o braço de alavanca, que é a distância da linha de ação da força até o centro instantâneo de rotação, que é o polo. Então, se o momento resultante, ou seja, se o momento horário for igual ao anti-horário, se o torque horário for igual ao anti-horário, a gente garante que não tem agente causador de rotação. Como a resultante já era zero, não tendo translação, se o momento resultante for zero, você também não tem rotação. Vamos fazer aqui um clássico, olha só. Ó, aqui, ó. Isso aqui é uma barra de peso PB, tá? Comprimento L. Aqui tem uma massa M2. Aqui tem uma massa M1. E aqui tem a normal. E ele dá a distância do apoio até a extremidade direita, que é D2, e do apoio até a extremidade esquerda, que é o D1. Essas massas têm pesos M1G, M2G. Ele pede a reação normal e o peso da barra. Então vamos lá, primeiro vamos fazer as forças, vamos trabalhar com as forças, para a gente evitar a translação. Forças horizontais não tem, então desencana. Conclusão, a soma das forças verticais para cima tem que igualar a soma das forças verticais para baixo. Como aqui só tem a normal, então a normal vai ter que ser a soma de todos esses pesos aqui, tá? Então a gente vai ter tranquilamente que a normal vai ser M1 mais M2G mais o peso da barra. Beleza? Essa é a equação. Então é a normal, que é igual a M1G mais PB mais M2G. E se você colocar o centro de momentos aqui, sem o peso da barra, você pode fazer força vezes o braço, que tem que ser igual a força vezes o braço. Aí você corta a gravidade, né? Então, peso desprezível. Então, ó, se o peso for desprezível, o problema fica esse aqui, ó. Normal, que é igual a M1G mais M2G. E igualando os torques, esse aqui é anti-horário e esse horário, em relação a esse ponto desprezando a barra, ficaria MGD1, M2GD2, corta o G, M1D1, M2D2. Aí você faz o sisteminha. Se tiver peso da barra, aí sim, a normal é M1G mais peso da barra mais M2G. E aí os momentos vão ser M1D1, que é esse aqui, mais massa da barra L sobre 2 menos D1, ó, a gente precisa dessa distância aqui, né? Então é L sobre 2 menos D1, mais M2 vezes D2, ou seja, tem um momento a mais que é esse aqui da barra, né? Então, ó, de novo, ó, a soma dos momentos. M1D1, que é igual a PB, vezes L sobre 2 menos D1, que é só essa distânciazinha aqui, mais M2 vezes D2. Aí você faz um sistema com essas equações. E tem também aquele clássico da escada, né? A escada apoiada na parede. Você tem o atrito para cima contra a tendência de escorregamento dessa parte para baixo. Você tem a reação normal N2. Você tem a reação normal do chão N1 para cima. Você tem também o atrito para cá contra a tendência de escorregamento, né, dessa parte, que é para a esquerda, aqui é para baixo, aqui é para a esquerda. E o peso. E aí eu vou dar essa distância aqui que é D e essa aqui que é C. Então, usando primeiro aqui as resultantes de forças, você teria N1 mais FAT2, que é igual ao peso. Ó, N1 mais FAT2, que é igual ao peso. Soma das verticais para cima, que é igual a soma das verticais para baixo. N1 mais FAT2 igual ao peso. E você também teria que FAT1 é igual a N2. FAT1 é igual a N2. E além disso, colocando aqui o centro de momento aqui no chão, tá? Então, ó, essa é igual a essa. E essa mais essa igual a essa. São essas duas equações aqui.
Agora, colocando o centro de rotação aqui, a N1 e o FAT1 não causam momento. Aí vai ficar P vezes C sobre 2. Lembra, ó, dá o cara T, menor distância C sobre 2. Que é igual a esses dois momentos, ó, esse aqui e esse aqui. Ambos anti-horários. Então, primeiro N2 vezes, ó, D o cara T, menor distância até o polo, que é igual a D, mais FAT2, D o cara T, menor distância até o polo C. E aí você tem essas três equações. Então é isso. Então, para evitar a rotação, força resultante igual a zero. Para evitar a rotação, momento resultante igual a zero. Vimos um exemplo clássico aqui com fios com tração. E aqui vimos também a barra apoiada com cargas, desprezando o peso, com o peso e também a escada apoiada. Agora volta o vídeo devagarzinho, vai vendo trecho por trecho e vê se você concorda com as equações que a gente montou aqui. Tá? Então isso aí, estática, estudo dos corpos em repouso. Boas batalhas, minhas queridas e queridos guerreiros e guerreiras. Beijo no coração. Tchau, tchau.